O trabalho que irei compartilhar com todos vocês está intitulado Entre Legalidade e Realidades da Prática Docente na Inclusão do Aluno Surdo. A área temática é Educação Inclusiva na Educação Básica. Esse trabalho trata das dificuldades observadas por professores que atuam nas salas regulares de ensino ao se depararem com estudantes surdos. Observando essa realidade entre meus colegas de educação básica, muitas eram os discursos que diziam respeito a essas experiências, as dificuldades que o professor sentia em lidar, em desenvolver atividades e principalmente em se relacionar com o aluno surdo. Pensando nisso, busquei o depoimento de professores de áreas diferentes de ensino, e dentre esses depoimentos, essas narrativas, ficou evidente, né, o reconhecimento das lacunas na própria formação docente para atuar com o estudante surdo, uma necessidade de conhecimento acerca da surdez, especialmente sobre a compreensão da Libras, né, a ausência de uma língua comum tem levado a uma relação que se apresenta conflituosa entre professor ouvinte e o aluno surdo. O objetivo da pesquisa, desse trabalho, foi discutir as percepções docentes acerca de sua prática frente à inclusão do aluno surdo em sala de aula e em escolas regulares na perspectiva inclusiva, conhecendo suas realidades e enfrentamentos. Então, partindo desse objetivo, a metodologia adotada é uma metodologia qualitativa, exploratória, do tipo de estudo de caso, e as palavras-chave dessa pesquisa são aprendizagem, educação de surdos, inclusão e prática docente. Foram participantes da pesquisa 6 professores, como eu já referi, de escolas públicas do interior de Sergipe, e professores que tiveram contatos com alunos surdos e que se sentiram confortáveis em narrar as dificuldades, as primeiras impressões, né, quais as estratégias de enfrentamento a essas dificuldades e o que eles percebem de necessário para que haja uma relação professor-ouvinte-aluno surdo menos conflituosa, mais profícua. Como instrumentos de coleta foi utilizado o questionário com perguntas abertas acerca das percepções desses docentes sobre a surdez e as práticas de ensino que são voltadas para o estudante surdo. Então, como problemática, eu levantei aí 3 pontos. Primeiro, a questão da inclusão do estudante surdo, que não segue os mesmos moldes da inclusão de outros estudantes com deficiência e transtornos do espectro do autismo e altas habilidades e superdotação, que são o público-alvo da educação especial. No caso do estudante surdo, nós temos aí o direito garantido pela Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva e também na Lei da Libras, um decreto que a regulamenta, da necessidade de que haja profissionais específicos para trabalhar com esse estudante, que precisa ser o professor bilíngue nas séries iniciais, o instrutor de Libras, porque ele precisa adquirir a Libras como sua primeira língua, e o professor bilíngue também atuante no ensino nas séries iniciais e também no atendimento educacional especializado para o ensino de português como uma segunda língua. Além disso, nós temos uma lei mais recente, que se transformou em uma emenda à nossa LDB, que coloca a educação bilíngue para surdos como uma modalidade que vai acompanhar toda a educação básica desse estudante. Outro ponto de problemática é a dificuldade que há em se inserir esse ensino bilíngue de surdos nas escolas regulares, principalmente porque faltam profissionais que sejam capacitados para trabalhar, que tenham uma fluência em Libras, que possam garantir as condições para que esse estudante adquira a língua de sinais, adquira também a língua portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua, e a gente não tem visto, apesar de 2021 ter sido aprovada essa lei, a educação bilíngue como modalidade aí da educação básica, nós não temos visto propostas que venham garantir essa educação bilíngue nas escolas regulares no país. Alguns movimentos em alguns estados têm acontecido, mas ainda não é uma realidade, não é efetivamente uma proposta que tem sido garantida nas escolas públicas de educação básica. Por fim, outra problemática diz respeito às condições de acesso, permanência e aprendizagem, porque como nós temos uma política de inclusão que garante a matrícula, é preciso pensar nessa prática para que essas condições, não só de acesso, mas que esse estudante possa permanecer na educação básica com aprendizagem de qualidade, é preciso garantir que haja uma língua comum, que haja uma proposta bilíngue e profissionais voltados para a surdez, que tenham conhecimento especializados na educação de surdos, para que ele possa desenvolver um processo de inclusão que realmente seja eficaz para esse estudante. E eu trago aqui algumas percepções dos docentes
Acerca dessas dificuldades, foram feitas algumas questões, um questionário aberto, e uma das principais questões foi diz respeito às impressões que eles tiveram nesse primeiro contato com alunos surdos. Então, o que ficou evidente foi o despreparo, a angústia, o professor se sente até violentado por ter que lidar com um estudante surdo, quando ele não tem nenhuma língua, não tem a aptidão necessária e adequada para que possa desenvolver as potencialidades desses estudantes. Então, muitas vezes, o professor ele se sente solitário, se sente angustiado. Primeiro, porque não tem a formação em Libras, não tem conhecimento, muitas vezes, dos aspectos da surdez. Então, para esse professor, o fato de não ter estudado, de não ter domínio, deixa-o se sentindo desesperado, despreparado para lidar com essa realidade. As principais dificuldades que os professores apontam é justamente de tentar fazer com que esse estudante entenda aquilo que está sendo ensinado. Então, eles não sabiam quando o estudante estava compreendendo ou não. Nem sempre, nos depoimentos dos docentes, nem sempre eles contaram com um profissional intérprete para mediar aí a comunicação e fazer aí a adaptação e a tradução dos conteúdos da língua portuguesa para Libras. Então, o professor, pelo fato de não estar preparado, não sabia como lidar com esse aluno, sentiu muita dificuldade em desenvolver o seu trabalho, que seria os conhecimentos da sua disciplina. Professor de inglês, professor de matemática, e para muitos desses professores, essa angústia é evidente, essa ansiedade, porque a vontade, o desejo de querer que o aluno aprenda, mas não consegue transformar aquilo que sabe, né, que é próprio da sua prática, de uma forma que ele desconhece, em uma língua que ele desconhece. Então, essas foram algumas das dificuldades apontadas. Por fim, as estratégias de superação. O que é que o professor tentava fazer ou ele fez para minimizar essas dificuldades? Então, muitas vezes contaram com a ajuda dos próprios colegas de sala, outros estudantes que tinham maior contato, ou tinham algum conhecimento da Libras. O professor desenvolvia seminários e como esse pôde contar com o intérprete, foi possível que esse aluno participasse, todos puderam acompanhar, porque a intérprete fez a voz. Então, foi um trabalho que teve um apoio do intérprete, mas os demais não. Outro ponto, que também tem uma professora de sala de recursos que participa, mostra que nem sempre o profissional que atua nas salas de recursos multifuncionais tem a formação para trabalhar com estudantes surdos, que foi o caso dessa professora. Ela recebeu uma aluna surda, mas ela não sabia Libras, ela não tinha conhecimento da surdez e também não sabia como ensinar português como a língua adicional, que não é da mesma forma que ensinamos para um ouvinte. Então, diante dessas estratégias, é importante enfatizar que o que não se pode é excluir esses estudantes das atividades como se ele não estivesse ali. É preciso, e os professores demonstraram isso, essa preocupação em não excluir, em tentar inseri-lo no processo, e isso foi uma perspectiva muito positiva. Então, essas são as nossas considerações finais, né? Que a inclusão que não respeita as diferenças, ela é uma exclusão velada, e nem sempre ela é velada assim, às vezes é escancarada mesmo. Então, a necessidade desses profissionais, um currículo que abrace a cultura surda, é preciso que as escolas pensem sim em inserir a Libras e pensar em estratégias de ensino voltadas para o estudante surdo que nela estuda, né? É preciso garantir que as condições de permanência e de aprendizagem sejam garantidas, que elas possam acontecer e pensar, né, quais as condições de possibilidades que podem ser dadas para mudar esse cenário e, de fato, garantir que a educação bilíngue, nessa perspectiva voltada para o estudante surdo, conforme a Lei 14.191 de 2021, que ela comece a sair do papel e ela possa, finalmente, ela ser implementada nas escolas regulares, nas escolas públicas regulares. Então, esses são os meus agradecimentos, as referências que eu utilizei. Muito obrigada.